da análise de solos para a agricultura e os resultados após esse procedimento. Gabriel, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Esquina Democrática. Bom dia, Abner. Bom dia, ouvintes. Então, quando a gente pensa em agricultura, né, uma pauta que a gente tem que ter dentro disso é que nada que é feito na agricultura a gente tem uma resposta imediata. Né? Uhum. Tudo vai ser pautado a médio e longo prazo. Não existe nenhum produto milagroso, não existe nenhuma receita pronta, né? É construção. Então, quando a gente olha para a agricultura, a base que a gente tem, né, da produção é o solo. Eu acho que um dos principais pontos que a gente tem, né, de utilização do solo é a produção de alimentos, tendo inúmeras outras funções que a gente tem, né, dentro do sistema como um todo, mas pautando é a produção de alimento. E aí é o que o produtor tem de mais rico dentro da propriedade. O seu maior investimento tem que estar pautado no solo. E quando a gente olha para isso, o princípio que pode pautar esse investimento é a análise de solo. Né? E hoje em dia a gente vê o mercado pautando a análise de solo como eu vou fazer por obrigação por conta do custeio. Né? E todo e qualquer passo, né, que a gente faz ali tem que ser pensado. E hoje, quando a gente tem que o mercado oferece, a gente vai ter 3 tipos de análise de solo: a física, a química e agora a biológica, que mais recentemente começou, se eu não me engano, acho que 2018, 2019, por aí. Foi a partir da Embrapa, né, que trouxe aí para o mercado esse tipo de análise. E aí a gente começa com a análise física, né, que ela vai pautar toda a parte física do solo, ela vai determinar a areia, né, silt e argila. Então, quando a gente sabe isso, é uma análise que a gente vai fazer com menor frequência, né? Tu vai determinar aí essa porção essa distribuição do solo, então tu vai conseguir determinar a textura, capacidade de retenção de água, conseguir classificar qual é o tipo de solo, né? E qual é a importância de entender isso? Estabelecer um manejo, né? Qual é o manejo que eu estabeleço a partir do meu tipo de solo, da minha classificação de solo? Então é extremamente importante que o produtor tenha este conhecimento, né? E tenha aí essa consultoria de um engenheiro agrônomo para conseguir entender e estabelecer um manejo adequado para a sua área. Porque não adianta ele acabar lá e fazer um alto investimento em implementos agrícolas, né? E às vezes esse implemento agrícola não é nem o adequado para a sua área. Então, parte de todo o princípio. Toda tomada de decisão, ela tem que ter um olhar, primeiro, de conhecer a sua área. Uma propriedade rural, ela é uma empresa. Né? As gurias estavam falando aqui antes, justamente sobre essa parte de empreender, e a propriedade rural, ela é uma empresa. A tomada de decisão, ela tem que ter esse olhar empresarial. E Né? a diferença e o que traz um risco ainda maior é que é uma indústria a céu aberto. A indústria a céu aberto. Né? É, E imagina só, claro, a gente pode ter o melhor adubo, a melhor semente. Se o tempo não contribuir, né, isso acaba prejudicando e bastante. Agora, imagina só quando tu faz um voo às cegas, que tu vai jogar lá um determinado adubo, né, uma correção de solo, ou daqui a pouco colocar uma matéria orgânica, o pessoal coloca às vezes muito para tentar melhorar, mas o excesso também prejudica, né, sem saber o que o solo precisa, né? E mais, né? A gente pega ali numa propriedade, vai ter um talhão que vai ter uma necessidade, outra, mais adiante já muda o solo, né? Sem falar que cada cultura tem a sua necessidade, né? é, essa questão de tu falar de que jogo ali muda o solo, entra num principal ponto que a gente precisa entender, que a análise de solo ela precisa ser representativa. Né? Entra o principal ponto. A análise de solo ela tem que ser representativa da área. Uhum. Se a área tem áreas de altitude, de baixada, para se fazer uma amostra do solo, o mínimo que se recomenda é que tenha 10 subamostras, sejam bem misturadas, bem homogêneas, retiradas ali pelo menos 7 entre linhas, 3 em linha. Né? Conseguir definir, né, como é que é a melhor forma de amostragem para aquela área, se vai ser em gleba, se eu vou fazer por áreas de produção, né? Ter esse olhar. Como é que a gente vai definir essa amostra? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Qual é a minha capacidade de correção de solo? Né? Hoje a gente tem aí, dentro da agricultura, diferentes pontos, né? Importantes que a gente deve olhar. Por exemplo,
a gente buscar uma análise que vai determinar aí essa amostragem que a gente vai fazer, por exemplo, em grids, né? A gente vai fazer de 1 em 1 hectare, de 2 em 2, de 3 em 3, né? É importante salientar que quanto menor for esse grid, mais representativo Mais precisão vai ter. mais precisão. E aí quando a gente olha, né, para o que vem chegando mais recente na nossa região, aí que já está bem difundido, a taxa variável, né? Que é extremamente lucrativo para o produtor trabalhar. É um investimento que tu vai trabalhar com precisão, né, para dentro da tua área. Tu vai não colocar produto fora, tu vai não intoxicar o teu solo, visto que quando a gente fala em fertilidade de solo, nutrição de solo, não é só adubação mineral, né? O solo ele não é só mineral, ele tem a fração biológica, né, que é extremamente importante para todos os ciclos biogeoquímicos, para a ciclagem de nutrientes, para a formação de matéria orgânica. Então, quando tu trabalha com essa assertividade, além de tu economizar dinheiro, tu trabalha aí uma forma mais sustentável dentro da tua área, né? Então, a análise de solo, ela é um caminho muito vasto. E como você estava falando, não pode ter uma análise de solo somente porque o banco está pedindo. Né? Tem que ser feita para realmente você aproveitar. E aí, já aproveito todo o seu conhecimento, né? O Gabriel, que além é engenheiro agrônomo, mas que também é professor na Uniaselv, né? Tem também a ocasião adequada para se coletar essa amostra. Né? Porque eu já vi também, inclusive, não vou citar como, mas já vi ter lavoura lá com a planta, os caras estão coletando, né? Estava no meio da leira. Vai sair mascarado. Melhor que seja o laboratório, ele vai analisar o que tu manda para ele. Agora, o que adianta? Aí vai te dar tudo alto daqui a pouco, né? Tá sobrando potássio, tá sobrando nitrogênio, tá sobrando fósforo. Tá com Mas e aí? Então tem um momento adequado, né? Tem. A análise de solo, ela vai ser 50% da amostra, 50% do laboratório. Uhum. Amostra, mas se o 50% que vai para lá não tiver adequado... Não tiver adequado, tem que ser ali no final da safra, né? Depois que colheu, né? Que aí as plantas extraíram tudo que tinham que extrair do sistema, né? É interessante tu fazer ali em torno de 2 meses antes do plantio, né? Tu faz essa coleta do solo. Até porque nesse meio tempo as chuvas vão alterando. A ciclagem dos restos culturais, o retorno de todo aquele nutriente, aquele mineral que ficou, né, nos restos culturais, ele é degradado por esses micro-organismos, então ele retorna para o sistema, né, que entra o papel desses micro-organismos dentro da agricultura, né, que é fazer essa ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, enfim, daí a gente entra para os micro-organismos, a gente vai falar horrores sobre isso, mas pautando ali. Então, é importante, né, que daí tu tem uma ideia geral do estado que está a nutrição daquele teu solo. Então, por isso que tu tem que primeiro colhe, dá ali 2, 3 meses antes do plantio, faz essa análise de solo, né? Tu tem um tempo para estabelecer a tua tomada de decisão em relação à próxima safra e entender o real estado, né? Então, eu acho que é isso, tipo, ser representativo, ter a época correta, o estado que está esse solo, né? Por exemplo, eu já tive a experiência de receber ali no escritório, né, uma análise de uma amostra de solo, do solo pingando água, né? Solo totalmente encharcado. E aí tu vai mandar como aquilo para o laboratório, né? Então, tipo, hoje eu olho para isso e eu vejo a carência, a falta, né, da informação pro produtor, né? E de coisas extremamente simples. A análise de solo, ela é a base, né, da agricultura. Não adianta o produtor pensar em custeio, pensar em maquinário, pensar em tecnologia pautada para semente, pensar em tudo isso sem pensar no princípio, fazer o beabá ali bem feito, né? Entender a fertilidade do solo. É óbvio que a gente fala em taxa variável, fala em agricultura de precisão, isso não é realidade para todos os produtores, né? Então, até estabelecer qual é o teu grid de amostragem, isso vai determinar a capacidade que esse produtor tem de investir ali, né? Então, por isso que ele precisa ter um acompanhamento de um engenheiro agrônomo para essa tomada de decisão.
para entender, né, a sua realidade e dizer, não, a gente pode começar por aqui, chegar até aqui, ter um planejamento, porque a agricultura é isso, como eu iniciei falando, né? Nada é a curto prazo. Então tu vai fazendo, tem que ter um planejamento para entender aonde você quer chegar, né? Para conseguir se extrair a máxima capacidade produtiva daquela área. E às vezes não, sempre, né? Não é no primeiro ano que tu vai conseguir tudo isso, Não é no não é? primeiro ano. E aí, às vezes, o produtor tem aquela ansiazinha de querer um resultado rápido, né? E Uhum, não é no primeiro ano. E hoje, eles são... o produtor rural, ele é muito engolido pelo mercado, né? São muitas promessas. uhum, Esses dias eu escutei uma frase que, que eu achei muito interessante. Se a cada produto que a maioria das empresas chegam dizendo que vai trazer um implemento de 100 quilos por hectare, hoje os produtores já estão colhendo 1.000 sacos por hectare, né? Então, eu acho que o produtor também tem um receio sobre algumas coisas, assim. Mas o que eu acho sempre importante, né, falar é trabalhar essa parte básica, né, que é a fertilidade do solo, que é a base, o princípio para isso é a análise. A gente tem também, né, essa análise biológica do solo, que é uma análise mais nova, né, que uhum. é a BioAS, que ela mede a análise biológica e química do solo também, tá? Ela foi desenvolvida pela Embrapa, porque já se falava em análise biológica de solo, mas ela não tinha um Uhum, produto, né, oferecido para a agricultura em si. Então, o que que acontece? A partir disso, consegue se estabelecer, né, esses uhum, micro-organismos com alguns hormônios, então se faz a leitura, né? E a partir do momento que tu entende essa microbiota do solo, tu vai estabelecendo manejos que tu não agrida essa microbiota do solo, uhum, visando manter, porque eles têm benefícios, né? Para retenção de água, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, que é um mercado que é interessante, né? A agricultura ter esse olhar. Aumenta aí todo o índice desse grupo de bactérias, que tem bactérias que são promotoras, por exemplo, de crescimento nas plantas. A gente tem o processo de micorrização. Então, todos esses micro-organismos presentes no solo, eles trazem uma série de benefícios para o uhum. sistema, né? E a gente tem uma série de produtos também biológicos, né? Que estão crescendo muito no mercado. Que estão se expandindo muito no mercado a partir desse olhar, né? A parte toda biológica do solo, ela é recente estudada, é um campo ainda muito a ser Uhum, explorado. Então, literalmente, eu acho que é o futuro, né? Aí a opinião pessoal é o futuro da agricultura, né? Olhando as mudanças climáticas, né? Tudo que a gente tem visto em uhum, relação a isso, né? E aí trabalhar um solo fértil, um solo rico, um solo de qualidade, é o único modo que o produtor tem de se preparar para enfrentar os intempéries do clima, né? Não significa que tu não vai ter percas, né, tendo um solo fértil, mas é o único modo que tu tem de minimizar essas percas, né? É ter um solo com boa capacidade de retenção de água, ter um solo ali que tenha uma boa fertilidade, que tenha esse processo de ciclagem de nutrientes, que seja, né, um solo capaz de produzir uma planta bem nutrida e que todos os benefícios que essa microbiota do solo oferece, né? Desde uhum, das bactérias que vão auxiliar as plantas a estabelecer ali contra o estresse hídrico. Então a gente tem todo um processo, né, uhum. que ter esse solo rico, porque o solo, quando a gente fala em solo vivo, é isso, né, auxilia aí na agricultura. Então a gente começa a entender um pouco mais do papel Uhum. desses micro-organismos, né? Quais são eles, quem são eles a partir dessas análises. Então por isso que também é importante aí para o produtor entender, né? E trabalhar em cima disso. Certamente. Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui no programa. Deixo espaço para mais alguma observação que você entenda necessária. Eu acho que tipo, para falar principalmente é Uhum, isso, né? Entender a importância da análise de solo, né? O produtor procurar ter um engenheiro agrônomo ali da sua área que entenda, que o acompanhe, uhum, né? Que ajude ele no processo de tomada de decisão, né? Para todo esse processo, porque é extremamente importante olhar, né, para a sua área como investimento e estar preparado para enfrentar uhum. essas mudanças que a gente tem tendo dentro da agricultura, né? Então, por isso que eu Certamente. acho extremamente importante. E
Eu, além de professor, atuo também, né, ali no escritório na Sulpagro, que fica ali na Marechal Floriano 1134, sala 1, dentro do Sindicato Rural. Então, se alguém precisar, quiser parte de consultoria, eu sou principalmente pautado mais para essa área de fertilidade de solo. A gente também oferece outros serviços, custeio, e outros serviços também que a minha colega, a Suelen, trabalha, né? Então, muito pautado nisso, porque eu acho que a gente sente essa carência, essa falta de trabalhar mesmo, né? Mais essa parte pautada olhando para o solo, que é o princípio aí da nossa agricultura. Muito bem. Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Retorne mais vezes para a gente continuar falando de outros assuntos aí que envolvem a nossa agricultura, que é tão forte, né, e tão pujante em nossa região.